Shalom and welcome everyone Shalom e bem-vindos a um webinar da ICEG. Sou David Parsons, vice-presidente aqui na Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém e nosso porta-voz sênior. Nós queremos desejar a todos um Feliz Natal. Nós já estamos agora nas festas e falamos muito da guerra aqui em Israel com o Hamas ali em Gaza e outras frentes, outros focos de guerra, mas é Natal e nós queremos nos voltar para o Natal e para a história do Natal, mas também relacionado a Israel hoje. Então, o nosso tópico nessa semana é a história de Israel, a história do Natal em Israel hoje. E também falaremos um pouco sobre a guerra e você vai encontrar vai achar muito interessante, muito fascinante como nós podemos fazer essa conexão entre a história da natividade de Jesus 2000 anos atrás e o que está acontecendo aqui hoje. Então, você precisa ficar conectado neste webinar. Para começar, eu gostaria de compartilhar a minha tela. Nós estamos lidando com um verso bem familiar. Essa é uma dos versos que nós lemos no Natal, Isaías 9, versos 6 e 7, porque pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado. De maneira tão concisa, resume a divindade, a divindade e a humanidade de Cristo. Ele é uma criança que nasceu em um corpo humano, então é a humanidade completa de Cristo, mas também ele é filho que já existia. E até diz em Miqueias, nós vamos falar disso mais tarde, que era um filho que já existia. Essa é a divindade de Jesus e a sua humanidade. Tudo aqui nessa passagem profética em Isaías 9. Pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado, domínio repousará sobre seus ombros, e a ele será dado o nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, de modo que estenda o domínio e perpetue a paz do trono e do reino de Davi, para mantê-lo e sustentá-lo. Jesus é muito capaz de carregar em seus ombros o peso de toda a criação, o peso do mundo. Agora o seu governo está nos nossos corações, ele reina em nós, porque nós, como cristãos, nos rendemos a ele, as nossas vidas. Mas conforme o corpo de Cristo cresce geração após geração, o seu governo se estende e um dia ele voltará como leão de Judá para reinar em paz e justiça sobre toda a terra. As pessoas queiram ou não, mas por enquanto nós rendemos os nossos corações ao seu reinado. Mas é um governo que é para manter o sustentado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o realizará. Eu quero ler uma outra passagem profética de Zacarias 9. Regozije, filha de Sião. É Zacarias 9, 9 e 10. Eis que o seu rei vem a ti, ele é justo e tem a salvação, é humilde e anda num burrinho. E a Bíblia, quando fala desse Messias prometido, aqui diz que ele vem de maneira humilde, trazendo salvação. Jesus veio da primeira vez para trazer a salvação, mas ele veio andando num burrinho, num jumento.
E Davi diz, eles não tinham cavalos em Jerusalém, eles tinham jumentos, tinham burrinhos, e Davi faz isso com Salomão, coloca ele num burrinho e ele é ungido como rei. E o rei de Israel em Jerusalém andaria com um jumento, com um burrinho. E isso é um sinal de realeza dentro da casa de Davi. Desbanerei as carruagens de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém. O arco do guerreiro será eliminado e ele anunciará a paz às nações. Ele reinará de mar a mar. His dominion, we're still talking about the government being on his shoulders, everlasting, ever increasing, no Nós ainda estamos falando sobre o seu governo. Então, ele reinará de mar a mar e do rio aos confins da terra. Nós voltaremos a essa passagem mais tarde, mas eu gostaria de começar lidando com parte da história de Natal que eu creio que às vezes nós não prestamos atenção, e é a história dos magos. E o que aconteceu quando eles vieram para Jerusalém e perguntaram sobre onde está o Messias que nasceu. Então vamos ler essa história de Mateus capítulo 2, Evangelho de Mateus, no verso 1. Depois de Jesus ter nascido em Belém, na terra de Judá, durante o reinado do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses magos, sábios do Oriente, ele talvez participaram da escola de Daniel, eu não sei. Talvez eles eram judeus ou tinham alguma conexão com a história judaica, há diferentes teorias. Mas eles vêm e perguntam a Herodes, que é o rei apontado pelos romanos como rei da província da Judéia naquele tempo, e perguntam onde está aquele nascido rei dos judeus. E Herodes não gosta disso, é um rival. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aleluia. Essas pessoas tinham fé no Messias, que o Messias era alguém divino que deve ser adorado. Quando Herodes, o rei, ouviu isso, ficou perturbado, como os demais habitantes de Jerusalém. Ele reuniu todos os principais sacerdotes e os mestres da Torá e perguntou onde o Messias nascerá. E a resposta foi simples, eles disseram: bem, diz na Escritura, isso é de Miqueias, em Belém de Judá, porque o profeta escreveu: e você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais de Judá, porque de você procederá o líder que pastoreará Israel, meu povo. Então, ele é um ser eterno que vem num corpo humano para reinar sobre Israel. E então, Herodes chamou os magos, verso 7, para se encontrarem com ele em particular e lhes perguntou com exatidão sobre o aparecimento da estrela. Então ele os enviou a Belém com essas instruções: procurem cuidadosamente pelo menino. Quando o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Muito uma frase de engano, porque ele não queria enganá-lo, ele estava ele era o rei aqui na terra de Israel. E diz, depois de ouvirem o rei,
eles foram embora, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Quando observaram a estrela, encheram-se de alegria. E eu acho que nós precisamos entender aqui é que Jesus provavelmente não é um bebezinho, agora talvez ele já tenha 1 ano, 2 anos, eles estiveram seguindo essa estrela, toda essa jornada. E vem e para na sua casa ali em Belém. Eles vieram de Nazaré para Belém. Mas quando diz que não havia lugar para eles nos hotéis ali, disseram em hebraico que a palavra no grego é como se fosse um quarto de hóspedes na casa dos seus parentes. E então eles tiveram que ficar ali no fundo da casa, onde os animais ficavam, e provavelmente era mais quente no verão. E diz que os pastores estavam ali pastoreando à noite. E há muitas teorias, mas e pode ser que dia 25 de dezembro marque o dia que os sábios vieram do Oriente. Mas quando eles trouxeram os presentes, é quando é o motivo de nós darmos presentes e etc. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então, há 4 vezes que se fala de adoração. Então abriram sua bagagem e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Mas foram advertidos em um sonho para não voltarem a Herodes, por isso retornaram à sua terra por outro caminho. É muito interessante que esses presentes são presentes muito valiosos, e depois o anjo também avisa a José para fugir. E isso talvez ajudou a prover para a família enquanto eles estavam ali no Egito. Isso é Mateus 2, 13 a 15. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse: levante-se, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga para partir. Herodes procura pelo menino para matá-lo. Então ele se levantou, pegou o menino e sua mãe e partiu durante a noite para o Egito, onde permaneceu até Herodes morrer. E isso foi a obediência da parte de José, provavelmente foi um susto até, digamos. E isso aconteceu para cumprir o que o Senhor disse por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Eu creio que esse verso está em Jeremias, nós precisaremos checar. Então, enquanto isso, quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ele tentou enganar os magos, mas ele mesmo foi enganado. Ele ficou furioso e ordenou a morte de todos os meninos de Belém e das cidades vizinhas com 2 anos ou menos. Segundo a contagem do tempo feita pelos magos. Esse assassinato dos meninos em toda a área de Belém é uma parte da história que nós não falamos muito, não está nas festas, nas peças de Natal, porque é realmente algo horrível que acontece com essas crianças. Tiveram que pagar com as suas vidas por causa que o Cristo nasceu. E então foi dessa forma cumpriram-se as palavras ditas pelo profeta Jeremias. Uma voz foi ouvida em Rama, soluço e lamento intensos. Era Raquel soluçando pelos seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles não estavam mais vivos.
because they are no more. And it's not the nicest part of the whole Christmas story. E não é a parte mais legal da história de Natal, mas eu creio que é muito importante para nós tentarmos entender todo o significado disso. E para fazer isso, nós precisamos olhar um pouco mais para o próprio Herodes. Ele era chamado de Herodes o Grande porque ele era um grande construtor, ele construiu muitas coisas. Ele era metade edomita, filho de Esaú, e metade judeu. Então ele era descendente de Jacó e Esaú, esses dois irmãos rivais. Mas Herodes tinha essa coisa onde ele queria agradar os judeus, ser reconhecido como seu rei, mas ele também queria agradar os romanos. Você não consegue agradar a todos. Mas Herodes o Grande, esse grande construtor, ele fez uma enorme reforma e extensão do templo. Essa é uma figura do templo do primeiro século, é um templo expandido, que está ali no Museu de Israel. Você pode ver, é uma maquete enorme. E aqui nós temos os portões Hulda e a escadaria sul. E você pode entrar aqui. E ele estendeu isso mais ou menos um terço a sul, reconstruiu o templo, foi muito legal, tentando agradar os judeus para que eles o reconhecessem como seu rei. Mas ele também queria agradar os romanos, que o tinham apontado como governador da província da Judeia. E ele recebeu o título de rei, mas aqui é a cidade de Cesareia Marítima. É uma figura de como deveria ser na época. É uma cidade enorme que ele construiu na costa de Israel. Você ainda consegue ver parte do porto ali, essa área portuária bem grande, um anfiteatro. E ele nomeou em homenagem a César. Então, era uma cidade muito grandiosa e eles ainda estão descobrindo as ruínas e é um lugar fascinante. Paulo também ficou ali na cadeia por muitos anos antes de ir para Roma. E aqui são as ruínas hoje. Você pode ver temos um anfiteatro e há muitas coisas aqui, muitos achados incríveis em Cesareia. Então Herodes, ele era um grande construtor, ele também construiu uma Masada, esse forte em cima de uma montanha, ali perto do Mar Morto, e eles ainda também estão escavando, e é algo muito impressionante fazer isso no topo de uma montanha. Essa é Macpelá, ou o túmulo dos patriarcas ali em Hebron, que ainda está em pé. É desenhada mais ou menos como que o templo, há certas partes que lembram o templo em Jerusalém, mas isso foi construída por Herodes. E tem um outro para as matriarcas, Sara e Rebeca. Hoje é um lugar de oração para os muçulmanos. Os judeus têm uma sinagoga, mas uma dos seus feitos mais incríveis, nós chamamos de Heródio, que é um palácio no topo de uma montanha, a 3 ou 4 milhas a sul de Jerusalém, e perto também de Belém. Olhe para esse lugar, o monte, você não tem apenas o castelo no topo, o palácio, mas havia aquedutos que traziam água e piscinas, e
Se você quisesse tomar um banho nas piscinas, era incrível. E aqui você pode ver de maneira mais aproximada, você sobe deste lado agora, mas provavelmente tinha uma outra entrada, mas esse palácio aqui no topo era como um anfiteatro também, podia conter centenas de pessoas, e isso era... Esse foi o maior complexo em todo o mundo, era até maior do que o Palácio de César em Roma, foi uma grande produção e Herodes construiu para si. E o que nós temos que considerar é que Jesus nasceu em Belém, apenas algumas milhas ali deste palácio, e essa é a vista do Palácio de Herodes, esse grande palácio. Ele tinha um palácio em Jerusalém, um palácio em Jericó, um em Cesareia, um em Massada, mas ele construiu esse de maneira bem megalomaníaca, mas ele cortou o topo da montanha e construiu o palácio ali, muito extravagante. E quando Jesus nasceu em Belém, não foi no ano 0 ou 1 depois de Cristo, provavelmente foi antes. Os historiadores dizem que ele morreu, Herodes morreu perto do ano 4 antes de Cristo. Então, a palavra diz que Maria e José estavam ali em Belém. Nós temos toda a história da natividade, você pode olhar e ver que o palácio de Herodes ali de Belém, e os anjos disseram os anjos declararam que ele era o rei dos judeus, os profetas declararam, e ele é o herdeiro do trono de Davi. E ele olha e vê esse rei rival ali a 2 milhas de onde ele está. Realmente é uma figura poderosa da rivalidade entre eles. E Herodes, quando você pensa nesse palácio, isso é parte do teatro. Havia um anfiteatro ali. Você pode ver que os arqueólogos israelenses nomearam, acho, como Nazeret. É parte do que foi encontrado. Ainda temos figuras, murais e pinturas. Você pode ver os tons das pinturas, era algo muito extravagante. Aqui temos um busto de uma figura romana. Claro que o nariz foi tirado porque se você foi conquistado, você tira eles tiram o nariz, mas é um busto romano incrível. Aqui uma bacia de água, digamos, que é de mármore. Isso foi colocado alguns anos atrás no Museu de Israel. Nós visitamos e também fizemos uma matéria sobre isso, sobre essa incrível que conectavam, que foram encontradas nas escavações arqueológicas ali no Palácio de Herodes, pertinho de Belém. E aqui nós temos, provavelmente, para mim, o mais incrível, essa é uma peça de mármore que foi cavada, que foi esculpida como banheira. Tem 2 metros, você consegue deitar inteiro se você tem perto de 2 metros, você pode deitar, totalmente lisa por dentro e por fora.
Tem o piso de mosaico também. Essa era a banheira de Herodes no seu palácio. E o rival para Jesus, que veio de maneira tão humilde, também andando num burrinho como Davi e Salomão, nasceu ali numa manjedoura e em compensação o outro rei estava deitado numa banheira de mármore. Agora nós temos o que eles chamam de ossuário, um sarcófago, uma tumba de pedra assim, que foi encontrada ali. E esse é um mausoléu, a estrutura foi reconstruída, foi trazida ali e reconstruída no Museu de Israel. E nós temos algumas outras coisas também. No fundo, essa é uma figura de como pareceria naquela época. O que nós vemos é o que resta, mas era um forte enorme, com todo tipo de coisas. Se você olhar tudo construído de maneira bem grandiosa para o ego do próprio Herodes. E ele construiu para si esse palácio enorme, o maior palácio no mundo naquela época. Agora, essa história desse mote desses inocentes, dessa rivalidade de Herodes, não era uma rivalidade, uma luta normal pelo trono, ou sempre tem pessoas que querem tomar o lugar do rei, e isso é normal, isso aconteceu em todo mundo. Nós temos muitas histórias e muitos livros e filmes sobre a casa de Windsor e outros palácios, outras intrigas, mas o que Herodes tinha que não era normal, e ele matar os bebês de Belém, tentando matar essa criança que tinha nascido como rei dos judeus, foi algo que foi inspirado por demônios realmente. E como nós sabemos disso? Bem, nós vamos agora para a história, a passagem profética não é Romanos, Apocalipse 12, que é sobre a mulher vestida com o sol, a lua sobre os seus pés. E eu queria mostrar essa imagem primeiro, dessa mulher, que muitas vezes, se você olhar Apocalipse, se você jogar no Google, Apocalipse 12, o que aparece é geralmente alguém que parece com a igreja, muitos estudiosos e pregadores tiraram e colocaram isso como uma imagem da igreja, outras interpretações também, mas eu vou parar a minha tela aqui, mas nós queremos olhar para Apocalipse 12 e a pergunta é: como essa morte dos inocentes em Belém foi inspirada de maneira demoníaca, não apenas por inveja, mas diretamente do inferno, e como isso se aplica hoje com o que está acontecendo a Israel. E aqui é onde nós fazemos a conexão, enquanto lemos Apocalipse 12. A seguir foi visto um grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre sua cabeça
uma coroa com 12 estrelas. E isso, na verdade, é uma figura de Israel, do povo de Israel, a nação de Israel, que é tirada do sonho de José. Se você lembra, ele teve um sonho que deixou seus pais e seus irmãos chateados, que o sol e a lua e 11 estrelas, ele era a 12º filho de Jacó, que todos eles se prostravam a ele. E isso deixou até o seu pai chateado, mas o sol representava seu pai, a lua, sua mãe Raquel, e as estrelas, as 11 estrelas, os seus 11 irmãos. Então, essa era uma figura de Israel. E a história da sua jornada de redenção na história. Não é... quando nós pensamos em Apocalipse, não é tudo futurista. Isso também nos leva numa jornada da história de Israel pelo tempo que nos trouxe as coisas da salvação. E ela estava grávida e a ponto de dar à luz, gritando por causa das dores de parto. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas reais. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. Ele parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. A mulher, Israel, deu à luz a um filho, um homem, um filho singular, que governará todas as nações com cetro de ferro. E nós temos muitos profetas que falam sobre isso, sobre o reinado messiânico, o milênio. E agora nós voluntariamente derramamos as nossas vidas e rendemos as nossas vidas, mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Esse dragão estava pronto para devorar a criança, mas ele foi arrebatado, foi levado à segurança. E isso acho que fala de Herodes e dessa ideia demoníaca de matar essas crianças para prevenir que este filho, essa criança que tinha nascido, rei dos judeus ali em Belém, para prevenir que isso acontecesse. Isso foi inspirado de maneira demoníaca. E Herodes e a raiva e a inveja de Herodes dessa criança que nasceu em Belém não era algo normal, isso veio diretamente do inferno, de acordo com Apocalipse 12. E ela fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali fosse curada durante 1260 dias. Isso fala sobre o exílio de Israel. Não é necessariamente que Deus sempre protegeu Israel, mas Israel foi preservada e não foi consumida. Isso diz em Malaquias: eu sou Deus, eu não mudo, Israel não será consumida, mas ele sempre preserva Israel. A seguir, no verso 7, Apocalipse 12, 7. A seguir houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, de modo que não mais havia lugar para eles no céu. O grande dragão foi expulso. Ele é a antiga serpente, também conhecido como o diabo e Satanás, o adversário, o enganador do mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu dizendo: agora veio a vitória, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias, porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. Nós vemos isso em outros livros, em outras passagens, que Satanás tinha um certo lugar ali nos céus, onde ele podia ir
nos atos de Deus e até acusar, digamos, nós temos que ser claros. Ele está falando sobre, nós levamos isso, consideramos isso, se nos sentimos acusados, sempre que uma voz vem, você fez isso, você fez aquilo, você não é mais salvo, você perdeu a sua salvação. E nós recebemos e se aplicamos isso. Deus, não ouça isso, seu sangue cobre os meus pecados, mas eu acho que nós precisamos ler isso também em contexto, que não há outro povo na terra como um povo que encontrou mais falsas acusações, mais mentiras do que o povo judeu. Nós vemos na história bíblica e também na história mundial. E esse acusador, ele passa muito tempo acusando o povo judeu. Nós vemos na história de Esther como Amã diz: eles não seguem as suas regras, as suas leis, nós precisamos eliminá-los, e toda essa história de Esther. E então este acusador que tem um certo lugar onde ele pode acusar os cristãos, incluindo Israel, ele é lançado à terra. E diz, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem do seu testemunho, mesmo diante da morte, não se apegaram à vida. Portanto, regozijem-se o céu e os que nele habitam. Mas ai de vocês, terra e mar, porque o adversário desceu até vocês. E ele está muito irado por saber que seu tempo é curto. Ele estava irado quando Jesus nasceu, tentou eliminá-lo, isso não aconteceu, mas ele está ainda mais bravo, mais irado, sabendo que não tem muito mais tempo aqui. Verso 13. Quando o dragão viu que tinha sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino, Israel. Que deu a luz a Jesus não é apenas Maria, toda essa imagem. As pessoas pensam que essa é uma figura da igreja, isso na verdade, tirado de contexto. Nós precisamos entender que a perseguição do povo judeu, que o povo judeu enfrentou século após século, é de origem demoníaca. Mas a mulher recebeu um par de asas da grande águia para que pudesse voar ao seu lugar no deserto, onde será sustentada durante uma estação, 2 estações e meia estação, fora da presença da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, veio... Aqui a boca fala sobre as acusações. Ele acusa a mulher aqui, mesmo em Apocalipse 16, acho. Esses sapos saem da boca e eles estão falando... blasfêmias e tudo que você ouve sobre Israel hoje são falsas acusações e mentiras contra Israel. Você quase consegue ver este espírito operando, que é o que fala aqui em Apocalipse 12, contra Israel. E contra Israel ser restaurada para a sua terra. A terra, porém, veio socorrê-la. Ela abriu a boca e engoliu o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra o resto de seus filhos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e dão testemunhos de Yeshua. Então, em outras palavras, o diabo fica frustrado que não consegue destruir Israel, e então vai contra aqueles que são a semente. Nós dois nascemos de Israel, de Jesus. Cristo nasceu de maneira natural, um judeu, semente de Davi, filho
dessa mulher judia, Maria, mas nós somos filhos espirituais de Abraão, que fomos enxertados nessa árvore pela fé, e o inimigo diz cada vez mais, nós vemos isso também cada vez mais com o Hamas, que eles não querem apenas destruir Israel, eles creem que o Islã vai conquistar o mundo, e o maior obstáculo para nós como cristãos, nós quase conseguimos ver, eu nem posso dizer quase, nós conseguimos ver em operação o que Apocalipse 12 fala relacionado à história de Natal, ao nascimento de Jesus, como Satanás tentou eliminar o filho, essa criança que nasceu em Belém. E aqui em Apocalipse 12 nós também vemos como ele continua tentando fazer isso. Com essas acusações, e aqueles que apoiam um slogan desses terroristas falam primeiro aqueles que cultuam no sábado e depois os que cultuam no domingo. Então, se você entende os ensinamentos islâmicos, eles dizem que Jesus nunca chegou à cruz, que eles negam que diferentes professores muçulmanos dizem diferentes nomes, mas nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou na cruz, porque sem isso não há fé cristã. Então, eu, como ministro do Evangelho, eu não posso tolerar por um momento essa falsa ideia do Islã que nega a morte de Cristo na cruz. E eles são rivais, assim como Herodes era um rival, eles são rivais tentando clamar o trono de Cristo em Jerusalém. E ao monte do templo também, onde o trono de Davi é localizado. E eu vou voltar a compartilhar aqui mais um slide rapidamente. Nós estávamos falando de Apocalipse 12, você pode estudar isso, mas eu quero voltar para essa passagem aqui de Zacarias, que nós lemos no começo, Zacarias 9, 9 e 10. Então, os últimos versos, ele anunciará paz às nações, ele reinará de mar a mar e do rio aos confins da terra, de mar a mar. Provavelmente é uma referência ao mar da Galileia ou ao Mar Morto. E até o Mar Mediterrâneo. Então, do Vale do Jordão até o Mediterrâneo e do rio, o Rio Jordão aos confins da terra. E isso não é apenas na terra de Israel, mas é em todo o mundo. Mas começa aqui essa passagem profética falando sobre o rei de Israel, que veio como um rei humilde da primeira vez para nos trazer a salvação e justiça, e porque ele humildemente se rendeu à vontade de Deus, ele agora voltará como leão da tribo de Judá para reinar com um cetro de ferro sobre todos. E quando nós olhamos para essa passagem em Zacarias 9, onde diz que o seu domínio é de rio a rio, de mar a mar e do rio até os confins da terra, este é o slogan principal desse movimento pró-Palestina, pró-Hamas. Todas essas marchas, esse se tornou o seu slogan mais popular: do rio ao mar, Palestina será livre. E se tornou basicamente significa morte aos judeus.
eliminem os judeus, porque fala não apenas de Gaza ou da Cisjordânia, fala de todo aquele território, se livrando da soberania judaica ali, digamos. Algumas nações baniram esse slogan. Em outros países você não pode carregar isso porque é um chamado ao genocídio, mas pense sobre isso. Essa é eles são rivais, não apenas querendo o monte do templo, mas toda a terra. O profeta Zacarias diz que o seu domínio, o domínio desta criança está sobre os seus ombros. E ele reinará de mar a mar, do mar da Galileia ou do mar Morto até o Mediterrâneo e do rio Jordão até os confins da terra. E aqui nós temos esses rivais aqui que querem a mesma terra, dizendo não, isso pertence a nós. É uma rivalidade que eu creio que Satanás está, ele mesmo, movendo os pauzinhos, digamos, para tentar prevenir os propósitos de Deus e a restauração de Israel hoje. E a mão do Senhor está preservando essa nação. Nós, como cristãos, precisamos apoiá-los e vamos falar mais sobre isso, que Deus preservará o seu povo. Preservará essa nação até que o Messias volte e assuma o seu trono aqui, mas nós precisamos estar ligados e que a causa de Israel agora, de destruir o Hamas, nós também precisamos considerar, enquanto consideramos a história do Natal, e nos consideramos seguidores de Cristo, do Cristo que nasceu em Belém, que o inimigo quer prevenir exatamente o que está escrito aqui na palavra e eu espero que isso tenha aberto seus olhos um pouco para este entendimento, esse aspecto da história de Natal que tem grande relevância para nós hoje. Nós estamos falando da história de Natal em Israel hoje e também da batalha que está sendo lutada ali em Gaza, no norte, e nós oramos por eles, oramos por paz na terra, paz aos homens, e que Israel derrote o Hamas e que traga um tempo de paz para esta terra, enquanto Deus cumpre os seus planos e propósitos aqui. Então, já atingimos nosso tempo hoje no webinar da ICEG. Obrigada por se juntar a nós e junte-se a nós depois das festas de Natal e Ano Novo, se eu não me engano, é dia 11 de janeiro. Às 3 da tarde, horário de Israel. Nós teremos uma pausa, estaremos de volta, mas teremos uma pausa para as festas. E agora, às 4 da tarde, teremos a nossa reunião global de oração e nos vemos em janeiro aqui nos webinars da ICEG. Feliz Natal e Feliz Ano Novo de Jerusalém. Muito obrigada por se juntarem a nós para esse webinar informativo. Inscreva-se nas nossas páginas sociais, ICEG em português, ou acesse nosso site icej.org/pt para mais conteúdo exclusivo da ICEG.